pessoal, meu nome é Daiane Oliveira e estamos começando com mais um podcast Elas Brilham no Sertão. Lembrando que esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. A Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje vamos receber aqui no nosso podcast a nossa convidada Iracema. Ela é professora aqui na cidade de Tamboril. Ela é formada em Pedagogia com habilitação em Geografia e História, pós-graduação em Psicopedagogia e Gestão Escolar. Seja bem-vinda. Se a senhora me permite, me chama de Iracema, né, que já foi minha professora também. E Iracema, eu queria começar perguntando, né, um pouco da sua história, da sua infância, se sempre foi aqui na cidade de Tamboril. Se quiser já englobar a questão da sua formação, também pode. Tá. Daiane, só dizer que para mim é uma satisfação participar desse projeto, né? Dizer que você pode sim chamar de Iracema. Essa relação de professor e aluno é algo que acho que fica para toda a vida, né? A gente não foi professora, acho que é algo que está muito próximo, muito intrínseco à vida da gente, né? Eu não nasci em Tamboril, né? Eu sou filha de Itauá, né? Me criei em Itauá e aos 22 anos me casei com um rapaz de Tamboril e vim morar em Tamboril. Na verdade, mais da metade da minha vida eu já vivi em Tamboril. Então hoje, mesmo, já recebi o título de tamborilense, mulher tamborilense, mas mesmo não tendo recebido, já me sentia tamborilense, né? Meus filhos nasceram aqui e hoje minha vida já se estabeleceu. Hoje, se eu tivesse que voltar para Itauá, teria que começar do zero, como comecei aqui em Tamboril, né? Mas tive uma infância feliz, né? No interior, né? Trabalhei no roçado com meus pais, meus irmãos. Era nossa vida no interior mesmo de Itauá, né? Onde a gente brincava, era feliz, tomava banho de chuva, corria em riacho, né? Subia em pé de manga. Fui criada em uma família onde os meus irmãos já jovens, então eu tive uma infância muito, muito boa, né? Andando de jumento, de cavalo, ajudando a cuidar de bichos, né? E foi isso. Cheguei em Tamboril, né? Só tinha o ensino médio e aqui comecei tudo, né? Como eu já disse antes, comecei do zero. Comecei a dar aula, porque lá eu já trabalhava, né? Quando eu terminei técnico em contabilidade lá em Itauá, eu tinha muita afinidade com os números, né? Então, lá em Itauá eu já trabalhava, ensinava matemática. E cheguei aqui, e aí tentei também fazer isso, né? E tive dificuldade no início, para começar. Mas em seguida, né, a gente já foi se familiarizando, fazendo amizade. E na sequência eu fiz faculdade, fiz primeiro uma faculdade de pedagogia, depois fiz uma habilitação em História e Geografia. E isso foi seguindo, né? Depois fiz um concurso do município, onde fui concursada, né? E aí, a partir desse momento, tudo ficou mais fácil. A partir do momento que você tem um trabalho certo, né? Então, ocupei já diversos espaços, né, aqui no município. Talvez que um dos espaços, além da sala de aula, com destaque, foi ser gestora de uma escola municipal, né? Uma escola com uma média de 2.000 alunos na época, onde a gente trabalhou muito,
característica de conhecer cada aluno, né? A gente se aproximar muito, mas sentia muito a falta da relação professor-aluno, né? E logo depois saí e continuei na sala de aula, tanto no município quanto no estado, né? Eu sempre trabalhei também com as escolas do estado. E foi isso, minha vida tem sido centrada nessa história de trabalho, de igreja, né? As comunidades eclesiais de base. Essa é uma história que eu trazia lá de Itauá e aqui foi muito fácil, né? Dar continuidade. Costumo dizer que faço muitas coisas, né, na vida, mas a base do meu trabalho, da minha força, certamente vem do fato de ser catequista, animadora de comunidade, né? E aí a questão do sindicato foi algo que veio acontecer depois, né, na sequência. E uma coisa que eu costumo dizer, né, falando um pouco mais do lado do estudo, né, hoje em dia nós jovens tem basicamente que tá informação ainda tudo nas mãos, né, com a tecnologia. Quando a tia, na sua infância, a tia tinha essa acessibilidade ou era algo mais complicado, até mesmo em questão de livros, né, na minha infância era no mínimo um rádio. Era a informação que a gente recebia, era através do rádio, e não era o rádio que tocasse o dia todo, porque ele era a pilha, né? E aí tinha que ter alguns horários, você ouvir e desligar para não gastar todas as pilhas, tinha um período, um negócio assim. Então não tinha isso, né? E a gente se comunicava, a comunicação era uma carta, era um bilhete, era você ter que sair da sua casa e ir na casa de uma amiga 2, 3 dias, uma semana depois. Eu costumo dizer que era algo que a gente guardava muitas coisas para compartilhar em alguns momentos. Hoje é tudo muito real, virtual, no momento, né? E não sei se era bom ou era ruim, né? Eu, assim, na verdade, era diferente, né? Mas era com certeza próprio da minha época. E hoje tudo muito rápido, tudo muito fácil, muita informação, mas ao mesmo tempo também muita desinformação, né? Então, a informação ela precisa ser centrada, filtrada, né? Você precisa saber em quem confiar, né? Eu costumo dizer que nesses períodos a gente precisa ter referenciais. Se você não tiver referenciais, você se perde em quem você acredita, né? Então, eu, por exemplo, tenho algumas pessoas que no momento que acontece algo no Brasil e no mundo, eu procuro ler, ouvir determinados escritores, professores, pessoas que eu digo, ele tem intenção de me enganar, né? Porque a gente hoje, diante dessa informação, tem muita coisa perigosa também. E quando despertou essa vontade de ser professora? Eu acho que quando criança eu já tinha talvez esse sonho, né? Eu me lembro sempre de brincadeiras em que eu fazia, né, papel de professora, né? Mas eu até tive a opção de ir para outras. Quando eu fiz técnico em contabilidade, como eu disse, eu até recebi convite para trabalhar com a área, mas os meus pais, na época já idosos, pediram para que eu voltasse para casa, né? E aí naquele momento, a educação era algo mais acessível, né? Mas eu gostava, não foi algo que eu fui fazer por falta de opção, era algo que eu tinha muita habilidade
E como também já falei, a minha área era matemática, os números me mantinham viva. E aí depois, não, eu fiz o curso de História e Geografia, e aí gostava de História, mas me identifiquei muito mais com Geografia, né? Então, é algo que na vida da gente as coisas vão acontecendo. E aí eu digo até para os meus filhos, às vezes, eles, mas eu não gosto. E aí eu digo, é muito bom a gente fazer exatamente o que a gente gosta. Porém, nem sempre a gente tem essa oportunidade, porque eu não tive a oportunidade de fazer matemática. Então eu fiz História e Geografia por uma falta de opção e me identifiquei, né? E, tia Iracema, como a tia começou a se envolver com o sindicato aqui do município, como foi toda essa trajetória? Nós, no município, havia uma relação de servidor público com o patrão muito servil, né? O servidor é como se ele fosse uma extensão do prefeito. Ele mandava, ele dizia quem deveria fazer isso, aquilo. Era algo muito... uma relação muito próxima, não sei, claro, não de escravidão, eu também estaria exagerando, mas de servidão, de subserviência, né? Os servidores, eles não tinham essa relação da autonomia, de que eram concursados, né? E aí a gente começou a ter alguns problemas. Numa mudança de gestores, nós que já éramos concursados, alguns professores perderam umas horas que tinham a mais, e aí depois o gestor anulou o concurso, e aí a gente começou a se organizar, né? E aí fomos nós, mulheres, que fizemos isso, né? Professoras, e a gente começava a se lamentar porque não tinha isso, não tinha aquilo, e um dia uma companheira nossa, que já era concursada do município, era concursada também em outro município, e lá era sindicalizada, nos deu a ideia de criar um sindicato, de fundar um sindicato. E aí nós fomos, né? Partimos, sem experiência, a gente tinha muita pressa, a gente queria tudo que acontecesse ao mesmo tempo. E aí fomos, né? Dando murro em ponta de faca mesmo, às vezes, na escuridão, mas fundamos o sindicato, tivemos apoio das organizações aqui do município, dos movimentos sociais, principalmente da igreja, e nessa história começamos a nos organizar. Conseguimos a reintegração dos companheiros desse concurso que foi anulado, isso em 2005, né? O sindicato tem 15 anos, eu, né, estive na fundação, sou uma das sócias fundadoras, fui a primeira vice-presidente, né, na primeira gestão, e em seguida eu sou eleita presidente do sindicato. Estive lá por 3 mandatos, foi um período assim de grande crescimento do sindicato, tanto do ponto de vista da organização, da filiação, da conquista de direitos, da organização dos servidores, dessa relação de confiança, né, no sindicato. Hoje e também crescimento do ponto de vista físico, de estrutura, né, de responsabilidade com os recursos, de construir uma sede, de estruturar essa sede para apoio mesmo dos servidores, né, para ter ali um ponto de apoio para a luta. E aí a gente, nesse período, foi um período assim, de muito crescimento, de embates às vezes, de negociação muitas outras vezes, de busca na justiça, né, mas de muita resistência, de muita coragem, de responsabilidade com aquilo que a gente faz, né?
Lá no sindicato, por exemplo, houve um período que as lideradas eram só mulheres, né? E aí muitas vezes nos chamavam as meninas do sindicato, né? Então, a grande maioria dos servidores públicos em Tamboril são mulheres, a grande maioria dos sócios do sindicato são mulheres. Então, hoje os serviços públicos em Tamboril, na grande maioria, são realizados por mulheres, né? Então elas têm a força e a força do trabalho, né, na sociedade, dos serviços públicos, mas continuam em casa sendo mãe, esposa, né? E a força do lar. A tia falou um ponto muito interessante, né, que o sindicato sempre foi a maioria mulheres, né? E historicamente, assim, em relação à sociedade, né? As mulheres assim, nunca tiveram assim tanto espaço na sociedade quanto os homens, né? Então, isso a tia acha que já é uma conquista muito grande hoje em dia as mulheres está sendo a maioria, pelo menos no sindicato? Sim, é uma conquista, mas é também muita luta, né? As mulheres, quando elas chegam a ocupar esses espaços, elas não chegam por qualquer razão, elas chegam por muita luta, por enfrentar aquela situação, por buscarem a melhoria da vida das suas famílias, né? Porque elas não têm outra opção que não seja lutar por melhores condições, por melhores dias, né? Então elas vão à luta, elas não esperam. Eu acho que essa emancipação da mulher, ela se dá, mas ela não é tão fácil para a mulher, né? Ela tem que enfrentar a vida, ela tem que enfrentar todas essas dificuldades de uma sociedade, né, onde o homem é o dono das decisões. Então muitas vezes ela está lá enfrentando todas as dificuldades, mas em casa nem sempre ela tem nem direito de determinar como será gasto o salário que ela ganha. Muitas vezes lá a gente enfrenta isso também. Ela trabalha e recebe o dinheiro, mas a decisão de como será utilizar aquele dinheiro ainda é do esposo, né? Ainda é do homem, né? Então é de fato uma conquista, mas é uma conquista baseada em muita luta, em muito esforço e muita coragem. Certo. E tratando um pouco mais sobre o lado pessoal da tia. A tia é uma pessoa que é muito família, é uma mulher representante dentro da sua casa. Bom, em alguns momentos eu já me surpreendi, às vezes em algumas até entrevistas, algumas situações assim, aí pergunta: e aí, o que você faz? Quem é a Iracema? A Iracema diz: eu sou professora, eu sou sindicalista, eu sou catequista. Aí, sou mãe, né? Porque assim, na verdade, quando a gente assume esses papéis, né, na sociedade, a presidência de um sindicato, e aí hoje também eu ocupo um cargo da direção estadual da federação. Então viajo, passo dias fora de casa. Então a gente acaba, a luta, ela consome a gente, ela ocupa os espaços, ela tira você de casa, do convívio dos filhos, né? E muitas vezes você até se culpa, né, de não fazer esse papel de dona de casa, de cuidar disso.
se culpa ou se sacrifica, porque quando você, no final de semana que está em casa, aí você tem que fazer aquilo que durante a semana você deveria ter feito, aí você cuida de uma roupa de filho, de marido, da casa, de uma alimentação, né? Então, é isso, mas são escolhas, né? Eu tenho o apoio, né, e a sorte de ter um esposo que é um bom pai, né, que ocupa esse espaço, que ajudou a cuidar dos filhos, que na hora de levar eles para mamar, né, na época que eu tinha filhos pequenos, ele levava eles na escola para eu poder amamentar. Então ele fez esse papel, ele me ajudou, ele me ajuda muito, né? Mas tem algumas coisas, a gente chega em determinado momento que a gente diz assim, não, agora é hora de cuidar mais de casa. E aí tem uma coisa que me aconteceu no ano passado, que foi algo que me deu muita alegria, né? Foi o fato de ter nascido uma neta, né? Minha neta, primeira neta, e aí isso diz assim, pronto, eu agora vou ficar mais em casa, eu vou me deitar numa rede, eu vou me balançar com a Cecília, eu vou ser avó, eu vou, sabe assim, algo que me deu muita alegria, que a gente olha assim, isso daqui, a minha continuidade, a minha extensão, né, e ao mesmo tempo num mundo em que a gente vê, né, tanta incerteza, tanta divisão, tanto preconceito, tantas coisas que a gente vê aí, a gente também se preocupa de dizer assim, que mundo, que vida, que condição essa criança vai ter, né, que ela tenha força de enfrentar tudo isso. Então são essas questões, mas eu digo que uma mulher que está assim, tá com toda a disposição para continuar o meu trabalho, ser professora. E minha vida é essa, né? Eu não tenho muito o que reclamar não, né? Eu sou feliz. E diante de todo esse seu esforço, quanto mãe, quanto professora, qual foi sua maior conquista? Nós temos tantas conquistas, né? Não sei, assim, são conquistas de reconhecimento, né? O fato de que a gente, eu imagino que as minhas maiores realizações foi enquanto presidenta do Sindicato dos Servidores, foram 9 anos, né? Ali eu cheguei num lugar com um espaço pequeno, deixei um prédio, né, grande, então talvez tenha sido uma realização profissional, de muita responsabilidade. Há realizações de ser reconhecida por isso, mas tem outras realizações, né, que a gente vai dar ao longo da vida, sonhando de ter uma casa própria, de ter um espaço, porque acho que é algo material, mas é algo que lhe dá segurança, de dizer assim, aqui meus filhos têm a segurança, tem um lar, e você vai cuidando, sem muito luxo, sem muita, né, tudo muito dentro das condições, mas é algo que a gente vai no dia a dia conquistando, né? Mas tenho assim, a questão, eu tenho os meus filhos certamente são minhas maiores realizações, né? Um dia, na hora que eu estava fazendo o meu imposto de renda, declarando o imposto de renda, o contador me perguntou, você tem poupança? Eu disse, tenho 3, né? Então, assim, o fato de trabalhar, de dar aos meus filhos condição de estudarem, né? Pode até ser que eles não façam tudo aquilo que eu encaminhei, mas eles nunca terão a desculpa, ou nunca poderão dizer assim, eu não fiz porque minha mãe não me deu condição, ou porque minha mãe não me ensinou. Então, certamente os filhos estão na lista dessas realizações. E com toda a sua força, né?
toda a sua vontade de ser mãe, como eu já disse, de ser professora. Eu gostaria que a tia mandasse um recado para todas as mulheres, para aquelas que ainda têm muito a conquistar, para aquelas que estão lutando pelo seu espaço na sociedade. O recado que a gente deixa é um recado de que a gente tem sim que lutar por dias melhores, né? Por uma vida digna, mas sem nenhum momento se deixar, né, ser dominada, se deixar ser desvalorizada. Você tem sim que buscar a sua valorização profissional, a sua dignidade enquanto mulher, né, numa sociedade onde as mulheres são mortas, né, são discriminadas. Então é preciso a gente buscar essa valorização, estudar, sabe? Estudar para jovens mulheres, para as meninas, certamente a melhor opção é o estudo. Para que no futuro ela possa ter condição de competir aí com esse mundo, né, competitivo. A formação certamente será a melhor arma, né, para a mulher, né? E dizer que certamente ela busque algo que lhe ajude, né? Uma religião. Eu coloco isso e eu sei que porque eu tive isso, mas sei que também há muitas mulheres não têm essa questão da religião como base, né? Mas assim, eu acho que hoje, independente de qual seja a religião, você precisa estar emocionalmente, espiritualmente fortalecida para poder enfrentar as outras coisas. Então é isso. Pois te agradeço muito por ter trago até a gente sua história, sua experiência de vida quanto mulher, né? E assim finalizando mais um podcast. Eu agradeço, né, e deixo o meu abraço a vocês do programa, né, e dizer que certamente vocês vão ajudar outras mulheres e eu espero também ter contribuído, né, com a força delas. Muito obrigada.